Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui então para mais um momento com a nossa palavra de Deus, com a nossa Bíblia, para que a gente possa então aprofundar o nosso coração na palavra de Deus, né? Quero louvar e bendizer o Senhor, porque nós já estamos aqui no Evangelho segundo São João, no capítulo 4 de São João, né? Já fizemos a primeira carta e estamos aí pouco a pouco progredindo no estudo da palavra de Deus. Quero te convidar então a mergulhar o seu coração na presença de Deus, para que a gente possa mais uma vez penetrar no mistério da Sagrada Escritura, para que o nosso coração se alimente da palavra de Deus. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos lá, Evangelho segundo São João, capítulo 4. A gente vai entrar então agora nesse capítulo 4, nós vamos pegar o capítulo 4 e 5. Pega aí o seu caderno, a sua Bíblia, a sua caneta, João, capítulo 4 e 5. No capítulo 4 começa falando então da Samaritana, essa passagem que é maravilhosa, onde Jesus então começa a conversar com a mulher samaritana. Como os capítulos são bem grandes, né? E a gente tem feito esse propósito, né, de depois do vídeo pegar a palavra de Deus, ler, mergulhar nessa palavra, nós vamos pegar alguns trechos do capítulo 4 e do capítulo 5 no vídeo, mas depois você faça o seu diário, tá bom? Então vamos lá. Olha só, vamos pegar do versículo 7 para a gente ver o que estava acontecendo. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Jesus estava sentado ali no poço de Jacó. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Meu Deus, um dos versículos mais maravilhosos das Sagradas Escrituras, né? Se conhecesses o dom de Deus, Jesus fala para aquela mulher samaritana, ele pede para ela água. Jesus era um ser humano e ele tinha sede. Ele estava descendo da Judeia para Galileia e ele passou por Samaria, né? Da Judeia para Galileia, se passava ali na Samaria, e passando na Samaria, ele foi ali até o poço de Jacó. Os discípulos foram lá comprar mantimentos, sentado naquele poço, ele pede para ela: dá-me de beber. E nessa conversa então, ela fala: você é judeu? Judeu não conversava com os samaritanos, o senhor judeu pedindo de beber a mim que sou samaritana. Ela ainda era mulher, né? Os homens não se comunicavam publicamente com as mulheres dessa forma, muito menos judeus com os samaritanos, né? E Jesus então responde para ela: se conhecesses o dom de Deus. Jesus responde para mim e para você neste momento: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Meu Deus, a mulher lhe replicou: Senhor, não tens como tirá-la, e o poço é fundo. O Senhor não tem nenhum balde, Jesus. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, também seus filhos e seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus. Toda vez que nessa passagem traz um respondeu-lhe Jesus, a resposta de Jesus ela é profundíssima.
Olha no versículo 13: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Mas a água que eu lhe der, diz o Senhor, para mim e para você, a água que eu tenho para te dar, virá a ser em você fonte de água viva que jorrará até a vida eterna. Meu Deus do céu. Vamos lá no 23. Vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos dará a conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Jesus se revelou àquela mulher como Messias. Ela falou: eu sei que deve vir o Messias, que chama Cristo, e que nos dará a conhecer todas as coisas. Ele fala: sou eu, que nos remete ao eu sou. Deus no Antigo Testamento que se revela como o eu sou, aquele que sou. Sou eu que fala contigo, ele se revela como Messias para aquela mulher. Um pouco antes, né, no meio da conversa aí, do versículo 14 nós pulamos para o 23, mas no meio da conversa ele fala com ela que ela teve 5 maridos e que o que agora ela tem não é dela. Nos remete também, né, os estudiosos da Bíblia dizem assim, que são os ídolos daquela região, os ídolos, os falsos deuses, os Baal, que foram adorados naquele lugar. E numa linguagem teológica, né, num sentido teológico dessa passagem, diz que Jesus é o 7º esposo. Ela teve 5, que agora ela tem, não é dela, fazendo a relação dos falsos deuses que ela tem adorado, né, que os samaritanos ali tinham adorado. E ele diz então, e ele se apresenta a ela, e ele se diz então diante dela como o Cristo Messias, dentro daquilo que eles estavam conversando. Ela fala que deveria vir, ele diz: sou eu quem fala contigo. Ele é o 7º esposo, o esposo perfeito. Jesus é o 7º esposo, ele é o esposo perfeito. Nós somos a igreja, a esposa de Cristo. Jesus deseja desposar a nossa alma. Maravilhoso. E aí, continua conversando com ela, e chegam os discípulos, no versículo 31, entretanto os discípulos lhe pediram: mestre, come. Mas ele lhes disse: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: alguém lhe teria trazido de comer? Jesus lhe disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou a cumprir a sua obra. Gente, eu fico pensando como que era desafiador viver com Jesus, né? Ainda é desafiador viver com Jesus, mas pensa ali para os discípulos, né? Aqueles que estavam ao redor do Senhor. Ele estava com fome, primeiro ele estava com sede, aos fogos que sejam para celebrar o Senhor. Mas ele estava com sede, pede de beber aquela mulher, e então, de repente, ele esquece da sede, né? Da sede física que ele tem, e ele revela ali para aquela mulher uma água viva que ele tem a oferecer. Agora já chegam os discípulos com alimento, ele estava com fome, daí de repente a alma de Jesus é tão abrasada pelas almas, né? E naquele encontro com aquela mulher, o coração de Jesus se abrasa por encontrá-la e por trazê-la para si. E aquela mulher que se encontrou com Cristo, depois ela vai anunciar Jesus para Samaria, ela sai anunciando Jesus e muitos acreditam, a gente vai ver isso na passagem. Mas ele então diz: eu tenho um alimento que vós não conheceis. Aí os discípulos: meu Deus, de onde que é que ele tem esse alimento, hein? Que alimento que é esse? E Jesus então responde no 34: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou a cumprir a sua obra. Que essa seja a maior fome do nosso coração também. E aí ele vem dizendo, olha, no versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis o que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário e ajunta o fruto para a vida eterna.
Assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Porque eis que se pode dizer com toda a verdade, um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado, outros trabalharam e vós entrastes nos seus trabalhos. Essa palavra é muito atual, essa palavra é para mim e para você. Outros trabalharam, muitos outros trabalharam. No Antigo Testamento, os profetas trabalharam. No Antigo Testamento, desde Abraão, né? Isaac, Jacó e todos os patriarcas ali, os profetas, todos aqueles que ouviram a voz do Senhor no Antigo Testamento, todo o povo de Israel. E depois no Novo Testamento, os apóstolos, depois no Novo Testamento, os discípulos, depois a igreja nascente e agora 2000 anos de história da igreja. E nós podemos dizer, outros trabalharam e muitos outros trabalharam. Mas agora, no ano de 2020, preparando para entrar no ano de 2021, nós somos chamados a entrar nesses trabalhos que outros fizeram. E é o momento da colheita. Esse é o momento de ceifar. Vamos continuar então. 42. A mulher sai e anuncia para toda Samaria que ela encontrou alguém que tinha dito tudo o que ela tinha feito. E eles diziam à mulher, então, no 42, aqueles homens que começaram a acreditar em Jesus, que buscaram Jesus, já não é por causa da tua declaração que nós cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. No 40 diz assim quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. E ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos creram nele por causa de suas palavras. Ele ficou 2 dias com os samaritanos, porque eles pediram que o Senhor ficasse com eles. E eles disseram então à mulher, já não é por causa da tua declaração que nós cremos, mas porque nós ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Dentro de um mesmo capítulo, esse capítulo aqui vem dizer e vem mostrar que Jesus ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é o Salvador do mundo. Os samaritanos o proclamam Salvador do mundo. Maravilha, maravilha. Aí depois vem a cura do filho de um oficial. Nós podemos ver isso a partir do versículo 43, onde Jesus cura o filho do oficial. E no final do capítulo diz que creu tanto ele, o oficial, como toda a sua casa, a família inteira acreditou no Senhor por causa daquele milagre que ele tinha feito no filho desse oficial. 54, esse foi o milagre que Jesus, o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judeia para a Galileia. No capítulo 5 vem a cura do paralítico, onde Jesus ali junto à porta das ovelhas, né, tinha um tanque, o tanque de Betesda, e ali ficavam vários doentes esperando a água ser agitada. Jesus se coloca ali, começa a conversar com o paralítico e Jesus então cura aquele paralítico. Aquele paralítico não precisou entrar naquelas águas para ser curado, mas ele se encontrava com Jesus, o mesmo que falou para a samaritana agora há pouco, que ele tem uma água para dar, que ela não conhecia, uma água que poderia jorrar até a vida eterna, que jorraria até a vida eterna. E de novo agora, nessa simbologia da água, esse homem que não consegue entrar na água, outro entra na frente dele para ser curado, e Jesus então, que tem essa água viva para dar, ele que é a verdadeira vida, ele cura aquele paralítico e ele diz a ele no versículo 14, depois que ele encontra aquele paralítico no templo de novo, eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. O Senhor diz isso para mim e para você também. Olha, eis que você está se curando, ou você está sendo curado, ou você foi curado. Muitas curas nós experimentamos pela palavra de Deus, né? E o Senhor que tem nos curado pela palavra de Deus, Ele diz para mim e para você, olha, já não peques mais. A gente precisa abandonar a vida de pecado. Não dá para ficar servindo a Deus e ficar tendo uma vida de pecado, viver em estado de pecado, viver mergulhado no pecado, viver uma vida de pecado, não cabe mais isso para nós. Não podemos, nós precisamos lutar contra o pecado, nós precisamos romper contra o pecado, romper com o pecado. Aí vamos lá no versículo 24 do capítulo 5,
onde ele começa falando então dessa comunhão com o Pai. Ele, o Filho, nessa comunhão com o Pai. É interessante que no Evangelho segundo São João, várias vezes a gente vai vendo essa relação da Santíssima Trindade que vai sendo revelada, né? Essa relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela vai sendo revelada de uma forma clara no Evangelho segundo São João. E aqui Jesus vem falar dessa relação com o Pai. No versículo 24 ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Ele trata muito disso, nesse capítulo ele fala muito de passar da morte para a vida, né? Em verdade vos digo, vem a hora e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Nós somos chamados a passar da morte para a vida, né? Voltando lá na realidade do pecado. O Senhor nos chama a sairmos da vida do pecado e começarmos uma vida nova nele, essa vida que vai nos conduzir à vida eterna, à vida plena. No 29 diz: os que praticaram o bem irão para a ressurreição, para a vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. No versículo 44 diz assim: como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros? Foi uma outra coisa que chamou muito a minha atenção aqui nessa passagem. Olha só, como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros e não buscai a glória que é só de Deus? Gente, nós não podemos ficar buscando a glória dos homens. Nós não podemos ficar buscando a nossa glória. Igreja não é lugar de glória para nós. A maior glória seja dada ao Senhor. Não é o nosso nome que tem que crescer, assim como nós vimos lá quando São João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua. Não somos nós que temos que crescer, é o Senhor que tem que crescer. E nós não temos que ficar também glorificando os outros, exaltando os outros, né? Nós não temos que ficar aí jogando confete nos outros na igreja, não, né? Nós vamos nos amar, nós vamos nos tratar bem, né? Como o Senhor diz: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. São João diz na primeira carta dele, nós vimos: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, né? E todo aquele que ama, nasceu de Deus, conhece a Deus, porque Deus é amor. Nos amar sim, mas não ficar exaltando a criatura não, né? E nem ficar nos exaltando. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, né? O Senhor vai dizer ali para os judeus, para aqueles, né, que eram chefes do povo, e não buscais a glória que é só de Deus. Eles queriam ser aplaudidos, eles queriam ser reconhecidos, eles queriam ser exaltados, mas o Senhor dizia: então, como é que você vai poder crer se você fica buscando a glória? Vocês ficam buscando a glória uns dos outros. Como é que a gente vai poder crer se a gente fica buscando a glória uns dos outros? Não é possível, né? Então, que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor nos dê a graça de vivermos aquilo que a palavra nos propõe, né? De começarmos uma vida nova em Jesus, de começarmos uma vida nova com Jesus, de começarmos uma vida nova por Ele. Que o Senhor nos dê essa graça, que nós possamos acreditar na palavra de Deus e viver dessa palavra, que nós possamos mergulhar o nosso coração na palavra de Deus e nos deixar abrasar por ela, assim como a mulher samaritana, ela teve o coração abrasado diante da palavra de Jesus e ela acreditou. Senhor, que a nossa fé ela possa crescer, que a nossa fé, Senhor, possa atingir maturidade e que nós possamos sair como a samaritana e anunciar ao mundo que Tu és o Senhor, que Tu és o Salvador, que Tu és o Cristo, o Messias. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você vai pegar o seu caderno, né? Você que tem feito aí o seu diário com caderno, colocar a data, colocar o título, né? É aí, João, não tá dando pra ver não, né? É aqui, né, Charlie? O título, João, capítulo 4 e 5. Você pode fazer as suas anotações: promessa, ordem, princípio eterno, mensagem de Deus para mim hoje, como aplicar na minha vida. Vamos ver aqui o que eu encontrei nessa passagem aqui. Olha, encontrei promessa
Se você quiser dar uma olhadinha, você pode ser, como eu disse, que você encontre outras, né, em outros lugares, em outros versículos. Eu encontrei uma promessa no versículo 14 do capítulo 4. Ainda no capítulo 4 eu encontrei uma ordem no versículo 24. Encontrei mais uma promessa aí no versículo 36, uma ordem no final do versículo 35. Eu grifo outras coisas também, o que vai me chamando a atenção, eu vou grifando tudo aqui, né? Além das ordens, promessas, os princípios eternos. Se você quiser anotar outros versículos que te chamaram a atenção, lá no capítulo 5 eu encontrei uma ordem aí, no versículo 8, levanta-te, toma o teu leito e anda, né? É o que ele fala para o paralítico. Levanta-te, toma o teu leito e anda, é uma ordem. No versículo 14, uma outra ordem, do capítulo 5, eis que ficaste são, já não peques mais para não te acontecer coisa pior. Princípio eterno no versículo 17, no versículo 19, no versículo 21, no 26, encontrei aí promessa no versículo 20, no versículo 25, lá no versículo 29, e é isso. Que o Senhor nos ajude, anote e peça ao Senhor que fale ao seu coração. Como é coisa de mineiro, né? Como é, Senhor, que eu vou aplicar essa palavra na minha vida? Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração e que nós possamos seguir firmes no nosso propósito. Bendito, louvado e adorado seja o nome do nosso Deus e Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.